A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, estamos aqui uma vez mais para a nossa leitura diária da Bíblia e hoje nós estaremos lendo os capítulos 29 e 30 do segundo livro das Crônicas, amém? Lembrando sempre que a versão que nós estamos usando é a versão Almeida, revista e atualizada, amém? Vamos lá então para a nossa leitura? Capítulo de número 29. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi, o seu pai. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Trouxe os sacerdotes, os levitas e ajuntou-os na praça oriental e lhes disse: Ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai-vos a casa do Senhor, o Deus dos vossos pais. Tirai do santuário a imundícia, porque nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor, o nosso Deus, e o deixaram, e desviaram o seu rosto do seu tabernáculo, do tabernáculo do Senhor, e lhe voltaram as costas. Então fecharam as portas do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos no santuário ao Deus de Israel. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e sobre Jerusalém, e os entregou ao terror, e ao espanto, e os assobios, e como vós estáis vendo com seus próprios olhos, porque eis que os nossos pais caíram à espada, e por isso nossos filhos e nossas filhas e nossas mulheres estiveram em cativeiro. Agora estou resolvido em fazer aliança com o Senhor, aleluia, o Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele, para servirdes e para serdes seus ministros e queimardes incenso. Então se levantaram os levitas, Maate, filho de Amazai, e Joel, filho de Azarias, dos filhos dos Coatitas, dos filhos de Merari, Quis, filho de Abdi, e Azarias, filho de Jealelel, dos Gessonitas, Joá, filho de Zima, e Éden, filho de Joá, dos filhos de Elisafã, Sinri e Jeuel, dos filhos de Asaf, Zacarias e Matanias, dos filhos de Remã, Jeuel e Simei, dos filhos de Jedutum, Semaías e Uziel. Congregaram os seus irmãos e santificaram-se, vieram segundo a ordem do rei, pelas palavras do Senhor, para purificarem a casa do Senhor. Os sacerdotes entraram na casa do Senhor para purificar e tiraram para fora o pátio da casa do Senhor toda a imundícia que se achava no templo do Senhor, e os levitas a tomaram para levarem fora ao ribeiro de Cedron. Começaram, pois, a santificar no primeiro dia do primeiro mês, e ao 8º dia do mês vieram ao pórtico do Senhor e santificaram a casa do Senhor em 8 dias. No 16º dia do mês acabaram. Então foram ter com o rei Ezequias no palácio e disseram: Já purificamos a casa do Senhor, como também o altar de holocausto, todos os seus utensílios e a mesa da proposição com os seus objetos. Também todos os objetos que o rei Acaz no seu reinado lançou fora, na sua transgressão, já preparamos e santificamos, eis que estão diante do altar do Senhor. Então Ezequias se levantou de madrugada, reuniu os príncipes da cidade e subiu à casa do Senhor. Mandou trazer 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros, 7 bodes, como oferta pelo pecado, a favor do reino, do santuário e de Judá. Aos filhos de Arão, sacerdotes, e os ofereceram sobre o altar do Senhor. Mortos os novilhos, os sacerdotes tomaram o sangue e espargiram sobre o altar. Mataram os carneiros e aspergiram o sangue sobre o altar. Também mataram os cordeiros e aspergiram o sangue sobre o altar. Para a oferta pelo pecado trouxeram os bodes perante o rei, e a congregação puseram as mãos sobre eles, e os sacerdotes os mataram, e com o sangue fizeram uma oferta pelo pecado ao pé do altar, para expiação de todo Israel. Porque o rei tinha ordenado que se fizesse aquele holocausto e oferta pelo pecado por todo Israel. Também estabeleceu os levitas na casa do Senhor com símbolos, alaúdes, harpas, segundo o mandato de Davi e de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã, porque este mandato veio do Senhor por intermédio dos seus profetas. Estavam, pois, os levitas em pé com os instrumentos de Davi e os sacerdotes com as trombetas. Deu ordem a Ezequias que se oferecessem holocausto sobre o altar. Em começando o holocausto, começou também o cântico ao Senhor com trombetas e som de instrumentos de Davi, rei de Israel, e toda a congregação se prostrou quando se entoava o cântico e as trombetas soavam, tudo isso até findasse o holocausto. Tendo-se acabado de oferecer o sacrifício, o rei e todos os que com ele se achavam prostraram e adoraram. Então o rei Ezequias e os príncipes ordenaram aos levitas que louvassem ao Senhor com palavras de Davi e de Asaf, o vidente. Eles o fizeram com alegria e se inclinaram e adoraram.
Disse ainda Ezequias: agora vos congregastes a vós mesmos ao Senhor. Achegai-vos e trazei sacrifícios e ofertas e ações de graças à casa do Senhor. E a congregação trouxe sacrifícios e ofertas de ações de graças, e todos os que estavam com o coração dispostos trouxeram holocaustos. E o número do holocaustos que a congregação trouxe foi de 70 bois, 100 carneiros, 200 cordeiros, tudo isto sendo holocausto para o Senhor. Também foram consagrados 600 bois e 3.000 ovelhas, e os sacerdotes, porém, eram muito poucos e não podiam esfolar a todos os holocaustos, pelo que os seus irmãos, os levitas, os ajudaram, até findar a obra, até os outros sacerdotes se santificaram. Porque os levitas foram mais retos de coração para se santificarem do que os sacerdotes. Além dos holocaustos em abundância, houve também gordura das ofertas pacíficas e das libações para os holocaustos. Assim se estabeleceu o ministério da casa do Senhor. Ezequias e todo o povo se alegraram por causa daquilo que Deus fizera para o povo, porque sabiamente se fez esta obra. Agora o capítulo de número 30, falando sobre a celebração da Páscoa. Depois disso, Ezequias enviou mensageiros por todo Israel e Judá, e escreveu também cartas a Efraim e a Manassés, para que viessem à casa do Senhor em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa do Senhor, o Deus de Israel. Porque o rei tivera conselho com seus príncipes e com toda a congregação em Jerusalém, para chegarem à Páscoa no segundo mês, porquanto não puderam celebrar devido tempo, porque não tinham santificado os sacerdotes em número suficiente, e o povo que se ajuntara ainda em Jerusalém. Foi aprovado pelo rei toda a congregação, e resolveram que se fizesse pregão por todo Israel, desde Berseba até Dan, para que tivessem celebrar a Páscoa do Senhor, do Deus de Israel, em Jerusalém, porque não celebravam porque já não a celebravam com grande número de assistentes, como prescrito. Partiram os correios com cartas do rei e os príncipes por todo Israel e Judá, segundo o mandato do rei, dizendo: filhos de Israel, voltai-vos para o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele vos volte, e para o restante que escapou do poder dos reis da Síria. Não sejais como os vossos pais, como os vossos irmãos, que prevaricaram contra o Senhor, o Deus dos seus pais, pelo que os entregou à desolação, como estáis vendo. Não endureçais agora a vosso serviço, como vossos pais. Confiai-vos no Senhor e vinde ao seu santuário, que ele santificou para sempre. Servir ao Senhor, vosso Deus, para que o ardor da sua ira se desvie de nós. Porque se vós vos converterdes ao Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharem misericórdia perante os que levaram cativos, se tornarão essa terra, porque o Senhor, vosso Deus, é misericordioso e compassivo, e não desviará de vós o rosto, se vos converterdes a ele. Os correios foram passando de cidade em cidade, pela terra de Efraim, Manassés, até Zebulon, porém riram-se e zombaram deles. Todavia, alguns de Asser, de Manassés e de Zebulon se humilharam e foram a Jerusalém. É sempre assim, né? Tem pessoas que vão zombar e outras que vão se arrepender, né? Também em Judá se fez sentir a mão de Deus, dando-lhe um só coração, para cumprir o mandato do rei e dos príncipes, segundo a palavra do Senhor. Ajuntou-se em Jerusalém muito povo, para celebrar a festa dos pães asmos no segundo mês, muito grande congregação. Dispuseram-se, tiraram os altares que havia em Jerusalém, também tiraram de todos os altares de incenso e os lançaram no vale de Cedron. Então imolaram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do segundo mês. Os sacerdotes e os levitas se envergonharam e se santificaram, e trouxeram holocaustos à casa do Senhor, e tomaram seus devidos lugares, segundo a lei de Moisés, homem de Deus, e os sacerdotes espargiram o sangue, tomando das mãos dos levitas, porque havia muitos na congregação que não se tinham se santificado, pelo que os levitas estavam encarregados de imolar os cordeiros da Páscoa para todo aquele que não estava limpo, para santificarem ao Senhor. Porque uma multidão do povo, muitos de Efraim, de Manassés, de Issacar, de Zebulon, não se tinham purificado, contudo comeram a Páscoa, não como está escrito. Porém Ezequias orou por eles, dizendo: o Senhor, que é bom, perdoe a todo aquele que dispôs o coração para buscar o Senhor Deus, o Deus dos seus pais, ainda que não segundo a purificação exigida pelo santuário. Ouviu o Senhor Ezequias e sarou a alma do povo. E os filhos de Israel que se acharam em Jerusalém celebraram a festa dos pães asmos por 7 dias com grande júbilo. E os levitas e os sacerdotes louvaram ao Senhor de dia em dia, com instrumentos que tocavam fortemente em honra ao Senhor. Ezequias falou ao coração de todos os levitas que se rebelaram
bom entendimento no serviço do Senhor, e comeram por 7 dias as ofertas da festa, e trouxeram ofertas pacíficas, e renderam graças ao Senhor, o Deus de seus pais. Concordou toda a congregação em celebrar outros 7 dias, e de fato o fizeram com júbilo, pois Ezequias, rei de Judá, apresentou à congregação 1000 novilhos e 7.000 ovelhas para sacrifícios, e os príncipes apresentaram à congregação 1000 novilhos e 10.000 ovelhas, e os sacerdotes se santificaram em grande número. Alegraram-se toda a congregação de Judá, os sacerdotes, os levitas e toda a congregação, e todos os que vieram de Israel, como também os estrangeiros que haviam na terra de Israel e os que habitavam em Judá. Houve grande alegria em Jerusalém, porque desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não se houve coisa semelhante em Jerusalém. Então os sacerdotes e os levitas se levantaram para abençoar o povo, e a sua voz foi ouvida, e a sua oração chegou até a sua santa habitação, da santa habitação de Deus, até os céus. Então, meus irmãos, aqui fala, desse maravilhoso reinado, um dos melhores reis de Judá foi o rei Ezequias, E aqui fala de 2 grandes feitos dele, que é quando ele repara o templo, e restabelece o culto a Deus, e também celebra a Páscoa, tal celebração que desde os dias de Salomão não se havia em Jerusalém. Então, um reinado abençoado de Ezequias, em primeiro lugar, é a palavra de Deus.